está escrito assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfema e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes sedes uns para com os outros benignos, não é malignos, benignos, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Bem? Será que esta palavra já não está falando com nós? Pode se aceitar, aquele que pode. Glória a Deus. Ouvimos o cântico 317, quando fala que, como é que diz aquele verso ali? A batalha terminar, como é que é? Como é que é a expressão ali do cântico? Breves vamos terminar a batalha aqui. Breve. Então, percebemos que enquanto estamos aqui é uma batalha, é uma guerra, mas isso não é físico, isso é espiritual. Não é com pancadaria, com briga, com desordem, com contenda. Não, isso é espiritual, é uma batalha, é uma guerra. Nós temos que amar os nossos irmãos, como Cristo também vos, como Deus vos amou em Cristo. Cristo é a palavra. Colossenses capítulo 3, verso 30. Você sabia que há culto para o bem e que há culto para o mal? Você sabia disso? Culto para o bem, culto para o mal. O profeta diz que não tem jeito. Ou tem duas coisas só. Ou você vai sair melhor ou vai sair pior. Você não vai sair da mesma maneira que entrou. Presta atenção. Ou melhor ou pior. Depende de você. Depende dessa noite como é que você veio ao tabernáculo para adorar Deus. Vamos sair daqui nessa noite abençoada. Olha o que o profeta diz mais. Ele diz que se você tem o Espírito Santo, se tem. Se você tem o Espírito Santo, você não espera que essas portas do tabernáculo se abram. Você já está aqui dentro, assentados em lugares celestial em Cristo, antes que essas portas se abram. Porque um desses dias essas portas vão se fechar. E hoje nós estamos tendo oportunidade em Cristo Jesus, liberdade do Espírito Santo para que nós possamos adorar Deus e damos graças a Deus por ter um lugarzinho simples,
como esse, aonde Deus tem nos ajudado. Amém. Glória a Deus. O escape para a tua alma é o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E eu tenho dito isso aqui, e nós temos aprendido que a conversão tira do mundo o cristão, e a santificação tira o mundo do cristão. Então, este vaso fica limpo, fica pronto, então o Espírito Santo pode entrar. E depois que o Espírito Santo, então, entra, a obra está consumada, é manter o vaso limpo para não precisar ter que limpar de novo. Amém? Amém. Vou falar um pouco aqui sobre a mensagem o sinal. E falar um pouco sobre este sinal que é o Espírito Santo. Tivermos o sinal, que é o Espírito Santo, nós também nós vamos no rápido. Se não tivermos, então vamos ficar. Parágrafo 93, mensagem, o sinal. Se alguém está anotando, está escrito assim: porém agora é o tempo do sinal, que cada casa tem que estar coberta pelo sinal da casa. Coração. Cada casa tem que estar coberta pelo sinal, Espírito Santo. Cada casa de Deus deve estar coberta pelo sinal. Todos os que estão dentro têm de estar cobertos pelo sinal. E a casa de Deus é o corpo de Jesus Cristo na terra. Amém? Amém. Foi um corpo ali no passado, qual Deus andava em carne humana, falava em carne humana, realizava as obras através daquele tabernáculo terrestre, que era Jesus Cristo, Deus embarcado ali. Agora, quando subiu, que ele voltou, agora é o Espírito Santo em nós, na noiva. E Paulo disse que por meio de um Espírito, todos batizados neste sinal, e nós tornamos parte dele. Por quê? Foi o que Jesus disse: vendo eu o sinal exposto, ali passarei por cima de vós. O próprio Espírito Santo é o sinal, não o sangue. O sangue foi derramado no Calvário, certo? Sangue. Jesus Cristo foi ao Calvário, derramou sangue, para que hoje eu, você, nós podemos então ser santificados através do sangue. Amém. No Calvário. A Bíblia diz: se nós andarmos na luz, como na luz Ele está, Jesus Cristo, teremos comunhão uns com o outro, e o sangue de Jesus Cristo o purifica de todo pecado. Este sangue purificador, qual tem nos ajudado, tem nos purificado
mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Amém? Presta atenção. O Espírito Santo sobre a igreja, para que o povo possa ver Cristo. Paulo falou isso. Cristo em vós, esperança da glória. O mistério da noiva é o mesmo mistério de Cristo. Os dois são o mesmo. Em Gálatas nós vamos encontrar quando o apóstolo Paulo, no capítulo 2 e o verso 20, ele disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, o Espírito Santo em mim, em você, Cristo em vós, Cristo na igreja. Ele diz mais aqui, que a morte não pôs fim no ministério. A morte de William Branham não pôs fim também no ministério. Porque a mensagem, ela é espírito. Espírito não morre. O Espírito de Cristo está aqui. Então, quando Jesus Cristo subiu, o profeta diz que ele voltou não numa terceira pessoa, mas a mesma pessoa. Ele voltou na forma do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Um pouquinho só diferente. Subiu, quando voltou no Espírito Santo para continuar a obra do ministério. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém. Agora, o Espírito Santo teve que voltar Atos 2, dia de Pentecoste. Você vê que Jesus disse a eles, aos discípulos, que se reunisse ali, que eles fossem para Jerusalém e que eles ficassem ali em Atos 2, até que do alto eles pudessem receber o Espírito Santo. Amém? Amém. Nós estamos aqui reunidos. Quem não tem o Espírito Santo, para receber o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, Deus dá o Espírito dele mesmo, o Espírito Santo, àquele que obedece. Agora nós percebemos e podemos ver se realmente nós estamos nessa condição para receber o Espírito Santo, obedecer a palavra como diz as Escrituras. Atos 5, 32, uma escritura bastante conhecida, quando Pedro, tomando a palavra, ele disse para aquele povo: nós somos testemunha desta palavra, desta mensagem. Nós e o Espírito Santo que Deus tem dado àquele que obedece. Nós percebemos que se nós fizermos tudo que está escrito, ainda somos servo inútil. E talvez nós estamos numa condição que não estamos fazendo 50% do que nós temos que fazer a Cristo. Parágrafo 106. O Espírito Santo é a nossa identificação que somos cristãos. O Espírito Santo é a nossa
identificação. É o que nos identifica como cristão. E percebemos que não é ser membro de igrejas, ser membro do corpo de Cristo. E não é quanto você sabe sobre o autor. Veja, é quanto que o autor está vivendo em você. Entendendo? Amém, glória a Deus. É como ele vive em você. Você vai começar a proceder de uma maneira diferente, talvez para o mundo estranha. Então, é como o autor está vivendo em você. Aí você desapareceu. Você não existe mais. Você morreu para as coisas do mundo. E o sinal é que vive em você. Isto não é mais a tua própria vida, mas isso é Ele. Isso é o Espírito Santo fazendo as obras. Não é o tanto conhecimento da leitura da Bíblia, da palavra, a teologia, o ensino, falar bonito, tudo isso é bom. Mas presta atenção, amados e preciosos irmãos. A Bíblia diz que a letra mata. Pessoas estão com a Bíblia na mão e estão morrendo. Mas o Espírito Santo vivifica. Amém, Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo nos ajuda nesta noite. Este é um bom lugar. Este é um lugar de escape. Este é o lugar que Deus sempre tem marcado um encontro com nós. Tem marcado uma audiência para resolver as nossas questões, os nossos problemas, aquele cansaço, aquela fadiga do dia a dia, o desânimo. Então, quando foi que ouvimos aqui do irmão que cantamos, que adoramos a Deus, que entramos na presença de Deus, nós entramos véu adentro, então algo acontece. Nós começamos a adorar Deus em espírito e em verdade. Amém, glória a Deus. Nós começamos a ter paz um com o outro. O diabo veio para quê? Para matar, veio para roubar, veio para destruir, veio para enganar. Mas também veio o Espírito Santo para nos ajudar. Amém, glória a Deus. Para nos posicionar, para que nós possamos ser melhor cristão, melhor adorador de Deus. E na simplicidade, Deus começa a falar. As pessoas estão despercebidas. Eu não sei como é que as pessoas querem ver Deus. Eu chegava em Belém do Pará, dentro do mato lá, e quando eu vi uma árvore daquela dentro do ribeiro, o povo estava com outro pensamento, querendo me jogar no rio para molhar, mas o Espírito Santo estava me dando uma mensagem através daquela árvore. E dizendo, os meus filhos, os cristãos, são como essa árvore, a árvore dessa grossura dentro d'água. São como essa árvore plantada junto a ribeiro, cujas folhas não caem, e tudo quanto faz eles prosperam, tudo no tempo, na estação própria.
Deus tem nos ajudado. As pessoas têm passado por alto. Eu não entendo. Mas nós temos que ficar seguros numa coisa. Jesus já sabia desse tempo hoje. Ele só tiver 2, 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Tem muita gente em muito lugar reunido em tantas outras coisas, mas não é no nome. Nós estamos num bom lugar. Nós damos graças a Deus, porque essa graça, essa misericórdia nos alcançou e nos tirou das condições que nós estávamos. Por isso Davi falou com toda a propriedade, quando ele disse que o Senhor me tirou de um lamaçal, de um charco de lodo e me pôs agora em terra firme. Foi isso que Deus fez com nós, nos tirou da condição que nós estávamos e nos colocou a sentar aqui em lugar celestial em Cristo. Glória a Deus. Em lugar firme. Aleluia. Então Paulo disse, a vida que agora vivo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo na igreja. Parágrafo 124. Assim também é cada homem ou mulher que é cheio do Espírito Santo. Ele está selado e seguro de todo mal. Olha bem, não é de uma coisinha aqui, um mal aqui, não, é de todo mal. Você está seguro. Deus te dá o escape. Davi falou no Salmo 90, verso 10, quando está escrito que nenhum mal te sucederá e que praga nenhuma chegará à tua tenda, à tua casa. E às vezes o maior inimigo nosso é o da própria casa. Estão entendendo? Mas creia na Bíblia, creia na palavra como ela é. Então nós vamos passar a crer. E Deus é responsável pela sua palavra. Mal nenhum vai te atingir. Ele é o teu escudo para te defender das setas do inimigo. Deixa o inimigo tentar de várias formas. Ele não vai conseguir te atingir. Maior é Deus. Amém. Sua vida toda expõe o que ele é. Onde quer que ele caminhe, que você ande, você caminhe, seja qual for o negócio, seja com quem você fale, olha bem, quando entra em contato com mulheres, quando entra em contato com quem se relaciona, quando entra em contato com qualquer coisa, esse sinal está exposto ali. O Espírito Santo está ali. Você pode, a segurança que a palavra de Deus nos dá. Então, foi isso que nem a morte pode nos deter. Você vê que quando algum mal, alguma armadilha do diabo, que ninguém dá escape, mas se você tem o Espírito Santo, ele te dá o escape. Se tiver a revelação, ele te dá o escape. Foi o que Davi disse: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Segurança que a palavra nos traz. Aí está o sinal.
naquele dia, quando chegar a ressurreição, ele está bem ali. Porque foi Deus quem disse, ele mesmo, eu ressuscitarei no último dia. Assim disse Jesus, vendo eu o sangue, que é o sinal, passarei por cima de vós. Isso, no Velho Testamento, o sangue era o sinal, era o escape para aquele povo. Hoje, o sangue é para purificar, para nos limpar e colocar o vaso em serviço do Senhor. Mas no Velho Testamento lá era o sangue. O sangue ia ser derramado nas veigas, no umbral da porta, e o anjo ia passar, ia reconhecer só a casa que ali tivesse posto o sangue, que era o sinal, lá atrás, Velho Testamento. Hoje, o Espírito Santo que é o sinal. E o Espírito Santo, isso é o que Deus vai reconhecer. É esse sinal, é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo em nós. Quem não tiver vai perecer. Assim que está escrito. Mas que possamos fazer a oração. O que Davi disse, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo que este corpo terrestre, esse tabernáculo de fora aqui, tombar, que um dia vai ter que tombar, vai ter que descer a tumba. Mas lembre-se de uma coisa, você tendo o Espírito Santo, você ouvirá a voz de Deus naquele dia. Haverá uma ressurreição. Jesus disse aqui, ó, em São João capítulo 5 e o verso 24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Amém? Você ouvirá aquela voz de ressurreição naquele dia. Ele prosseguiu dizendo mais em São João capítulo 8 e o verso 25. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ressuscitar para a vida. Aleluia. Ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Amém? Amém. No parágrafo 136, o profeta diz assim, não me importa, você pode ter expulsado os demônios, pode que você tenha curado os enfermos, através da sua oração de fé. Você pode ter feito todas essas coisas, essas maravilhas. Porém, se aquele sinal, o Espírito Santo, não estiver aí, você está sujeito à ira de Deus. Você está entendendo? Você pode ter os dons carismáticos, dom de Deus, 9 dons e ainda perecer. Olha o Salmo 168 e o verso 18. Quando está escrito que, assim, subiste ao alto, quem subiu? Foi Jesus. Levasse cativo a cativeiro, deu dons para os homens e até para os rebeldes.
Rebelde tem dom também. Mas para quê? Dom para rebelde. Para que o nome de Deus fosse glorificado. Paulo disse, um prega por inveja, outro prega o evangelho por contenda, outros por porfia. Agora só tem uma coisa, tem o evangelho, Jesus falou disso também, nos 4 cantos, e Paulo diz, esse evangelho de boa mente. Então, quando esse evangelho do reino foi pregado nos 4 cantos, então virá o fim. Entrará o último eleito. E deu-se o tempo. Romanos capítulo 11, o verso 29. Porque os dons e vocação de Deus são sem arrependimento. O que mais tem dentro de igreja é rebelde, tendo dom de Deus, e caminhando, como diz a Bíblia, andando de mal para pior. Se colocasse os dons no segundo plano, primeiro o Espírito Santo, porque a carroça, ela não pode andar diante do boi, e deixasse que o Espírito Santo então guiasse e transportasse os dons. Amém? Então a coisa funcionaria como tem que ser. Por isso, não devemos buscar o dom de Deus, mas buscar o Espírito Santo, que é o doador de toda boa dádiva. Assim nós estaremos seguros, protegidos e livres de todo mal. Olha o que o profeta diz mais aqui. Pode ser que você fique no púlpito e pregue o evangelho. Mas ele vai dizer naquele dia, São Mateus capítulo 7 e o verso 22. Muitos virão e dirão, Senhor, Senhor, não profetizei em teu nome? Senhor, expulsei demônio em teu nome? Curei os enfermos em teu nome? Sabe o que é que ele vai dizer? Apartais de mim, vós que pratica a iniquidade. Agora eu pergunto uma coisa. Esses elementos, eles estão dentro de igreja ou estão fora de igreja? Eles estão dentro de igreja. O cachaceiro, o drogado, o mundo, aqueles que estão lá, se eles não se arrepender, eles vão ser punidos severamente. Mas isso, diz o profeta, que a decepção no dia do juízo, e a maioria pessoas dentro de igreja. Não podemos se livrar das 3 classes de crente. Amém? O genuíno tem o Espírito Santo, o manufaturado e o incrédulo. O incrédulo, quantas pessoas passou por aqui e ajudou? O profeta diz, o incrédulo, ele até te ajuda. Ele vai na igreja, ele te dá a oferta, ele dá o dízimo. Só que ele para um tempo ali, daqui a pouco ele pula fora. Esse não causa problema para ti, para o pastor. Esse é o incrédulo. É igual aquela laje. Você faz uma laje, você coloca as madeiras, faz a laje para poder fazer a laje em cima daquela madeira, e depois de um tempo eles tiram aquela madeira e jogam fora. Não, mas serviu para fazer a laje, para alguma coisa. Mas o profeta diz, não preocupa não, isso aí não dá trabalho para o pastor. Ele está de passagem. Agora, o manufaturado é que é perigoso. Ele está dentro da igreja, ele questiona, diz o profeta que ele fica que nem Judas até o fim.
entendendo? Agora, nós damos graças a Deus porque nós temos os genuínos também, cristãos, no corpo, que dizimam, que ofertam, que ajudam, que falam bem um do outro. Tem. Jesus disse, não tem mais pequeno rebanho. Foi agrado do Pai, vós dá o reino. Então, ele vai dizer, apartai de mim, vós que pratica a iniquidade, nunca vós conheci. E o profeta diz que isto é o requisito de Deus para essa hora, para esse tempo agora que nós estamos vivendo, que esta é a luz do entardecer de Zacarias 14, 7. Quando nesse tempo que estamos vivendo agora, essa luz de Zacarias, que era um tempo conhecido do Senhor, nem dia nem noite seria, mas que no final da tarde haveria luz. Haveria uma mensagem, haveria um mensageiro para nos tirar da condição que nós estávamos lá, para nos colocar, sentar em lugar celestial. Para quê? Para nós ser melhor do que o outro? Não, para ser melhor cristão, melhor adorador do reino. Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Deus